Alguma vez você já se perguntou se a realidade que percebemos é mais delicada do que imaginamos? Eu vivenciei algo que desafia qualquer lógica, algo que ainda ressoa em minha consciência até o presente momento. Hoje, vou dividir com vocês um relato surpreendente, um encontro com o insondável que transformou minha existência para sempre. Portanto, acomode-se e embarque nessa aventura comigo, pois o que você vai escutar é mais do que um mero devaneio. É uma vivência que desafia todas as concepções de realidade. Um dia despertei ao raiar do dia, pronto para iniciar minha rotina escolar diária, mas não consegui me erguer da cama. Meu corpo estava dolorido, minha cabeça pulsava e, o pior de tudo, eu estava lutando para respirar. Parecia que um ferro em brasa tinha sido enfiado na minha garganta e não consigo expressar a dor agonizante que envolveu todo o meu corpo naquela manhã. Meu olhar percorreu o quarto, fixando-se em minhas mãos pálidas e nos lençóis encharcados de suor, e eu gritei: "Mãe!". Ela não respondeu, o que só agravou minha situação, já que meu pedido rouco era o máximo que eu conseguia articular. Na minha inocência juvenil, decidi que seria melhor tentar me erguer novamente. Apoiei minhas mãos para baixo, tentando suportar meu peso, mas previsivelmente desmoronei e caí no chão. Foi extremamente doloroso. Soltei um gemido e senti o ar queimar minha garganta ao passar por ela. Felizmente, o barulho de uma criança de 5 anos caindo da cama finalmente deve ter alertado minha mãe, pois ela irrompeu no quarto, contornando o canto em uma velocidade que teria deixado Dale Earnhardt Jr. verde de inveja. "Querido, você está bem? O que aconteceu?" "Você parece ter visto um fantasma", exclamou ela, me confortando. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado quando eu ofeguei por ar e não consegui pronunciar uma única palavra. Ela me pegou no colo, me colocou no carro e saímos em alta velocidade para a sala de emergência. Durante a jornada, a luz do sol era ofuscante enquanto dançava em meu campo de visão. Eu tive que semicerrar os olhos e abaixar a cabeça para protegê-los. Parecia uma jornada de 4 horas, mas na realidade foram apenas 15 minutos. Ao chegar, fui conduzido pela minha mãe angustiada, que chorava e gritava: meu filho não consegue respirar." As recepcionistas rapidamente me levaram para uma sala, contendo minha mãe, enquanto ela tentava me seguir. As luzes do hospital eram avassaladoras, mas não de uma maneira agradável. Era como acordar com uma ressaca severa enquanto ainda estava fortemente intoxicado, sentindo tontura e prestes a vomitar a qualquer momento. Não me lembro muito do meu tempo inicial na sala, quando os médicos me examinavam e operavam várias máquinas. Sentia como se estivesse em um sonho, tudo estava nebuloso. O mundo ao meu redor parecia girar lentamente. Depois de algumas horas, como descobri mais tarde, eles informaram minha mãe que minha condição era um completo mistério. Eles não conseguiam atribuí-la a nada. Eu deveria estar funcionando como uma criança perfeitamente normal, mas por algum motivo, meu corpo estava se atacando. Eles disseram que era diferente de tudo que já tinham visto. Tudo o que podiam fazer era me conectar a um respirador e a um soro intravenoso e esperar para ver se eu não ficaria catatônico. Bem, adivinha o que aconteceu? Legalmente, eu estive morto por 20 minutos. Meu coração parou e tudo ficou em silêncio. Os médicos entraram em caos, quase mais do que minha mãe. Nada no mundo poderia fazer sentido da situação. E então, de alguma forma, eu simplesmente voltei à vida. Estranho? Com certeza. Inexplicável? Quase. Isso foi tudo o que me foi relatado sobre o que aconteceu externamente. Aqui está o que me lembro do hospital depois que a sala esvaziou e eu fiquei sozinho. Lembra como eu disse que não conseguia me lembrar muito quando estava cercado por uma multidão de pessoas? O oposto é verdadeiro quando eu estava sozinho. Assim que a porta fechou, experimentei uma onda de clareza. Mais clareza do que uma criança aleatória de 5 anos deveria possuir. Eu podia sentir cada canto do quarto, cada sombra escura que obscurecia a luz. E senti tudo partir. Senti me desvanecer. Olhei para as minhas mãos e elas estavam transparentes. Eu estava desaparecendo como uma memória distante. O ar passava pelo meu corpo como se nem estivesse lá e eu sentia tudo. Mais importante, senti algo entrar na sala. A porta permaneceu fechada, completamente selada. Nem mesmo um rato poderia passar por aquela fresta. Mas o que conseguiu fazer isso não era um rato. Senti um segundo par de olhos além dos meus se abrirem.
Não estou falando de um terceiro olho ou de um par acima das minhas sobrancelhas. Quero dizer que meus olhos estavam abertos e eles se abriram novamente. Olhei ao redor do quarto e vi o que só posso descrever como uma massa, uma grande massa. Era negra, divina, mas não angelical. Sentia como se estivesse olhando para o abismo de um abismo profundo do qual não havia escapatória. Palavras ecoaram na minha mente. Tommy, você está vivo? Perguntou. Eu não consegui responder. Vaso, não morra. Seu corpo não é seu, deixe-me libertá-lo, declarou. Em retrospecto, há algo tão ambíguo sobre essa declaração. Deixe-me libertá-lo do que está me afligindo, libertá-lo de mim. E não vamos esquecer a descrição mais perturbadora de mim mesmo que já tive o infortúnio de ouvir, Vaso. Como uma criança pequena, eu obedeci sem saber. Tudo o que me ancorava a este plano de existência se despedaçou. Ambos os pares de olhos se fundiram novamente quando vi a silhueta brilhar à vista. Uma entidade alta e assustadora. Não tinha nada de humano. Havia uma semelhança de corpo e cabeça, mas além disso, não se parecia com nada na terra. Uma boca esticada envolvia seu torso, com dentes em forma de agulha. Um bloco de carne coberto de olhos ficava em cima de seu corpo, que eu presumo ser a cabeça. Cabelos irregulares, emaranhados e longos cobriam seu corpo como um casaco de inverno. E apêndices cilíndricos e longos se projetavam da massa em que sua cabeça repousava. Sem mãos, nem tentáculos, apenas longos trechos de carne. Parecia uma ferida aberta na realidade. Sua boca se abriu e um fluido semelhante a sangue jorrou dela, me encharcando. No instante em que isso aconteceu, meu entorno desapareceu em um preto total. Depois disso, simplesmente acordei com uma mensagem impressa na minha mente. Valorize, Arauto, pois ninguém morrerá antes de você. Médicos estavam ao meu redor, seus olhos arregalados de choque com minha sobrevivência. O monitor de frequência cardíaca estava silencioso até agora e tudo parecia normal. Eu perdi a escola naquele dia e quando voltei, todos me receberam com cartões e presentes. Palavras de alegria eram tudo o que eu ouvia por uma semana. Mas essa mensagem ainda ecoava na minha cabeça. Ainda ecoa. Às vezes é a coisa mais vívida que eu experimento. Nada mais jamais pareceu tão real antes ou depois. Eu tentei de tudo para recapturar essa sensação e nada funcionou. Isso me levou à beira da insanidade. Eu contei para terapeutas, médicos, amigos, família e ninguém entendeu. Então, Reddit, vim compartilhar minha história e pedir sua opinião. Foi um sonho ou estou apenas perdendo a cabeça? O que foi, se de fato foi tão real quanto acredito que tenha sido? Mas o pesadelo não termina aqui, meus amigos. Essa experiência, esse encontro com o desconhecido me deixou com uma mensagem sombria que ecoa em minha mente até hoje. Valorize, Arauto, pois ninguém morrerá antes de você. O que isso significa? Quem ou o que me disse essas palavras? E o mais aterrorizante de tudo, o que acontecerá quando chegar a minha hora? Essa mensagem continua a me atormentar, uma sombra sinistra que paira sobre minha vida. E agora, eu compartilho essa história com vocês, na esperança de encontrar respostas ou, pelo menos, alguém que tenha enfrentado algo semelhante. Uma advertência final. Esteja preparado, pois a fronteira entre o real e o desconhecido é mais tênue do que jamais imaginei. O que você acha? Foi um sonho ou a terrível realidade que agora habita meus pesadelos? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. E lembre-se, o inexplicável pode estar mais próximo do que você imagina.